A paz, tudo bem com você? Não sei qual horário do dia que você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo aí no período da manhã, no período da tarde ou no período da noite, ou talvez até de madrugada, né? Nessa quarentena tem muita gente que está trocando aí a noite pelo dia e é muito louco, né, isso que está rolando nessa quarentena. As pessoas estão numa loucura, assim, até meio num descontrole emocional. Isso tem uma certa relação com o que a gente vai falar hoje. As pessoas, a gente sabe que tem muita gente que está sem trabalhar, muita gente que está sem estudar, enfim, as atividades, né, a rotina do dia a dia parou devido a essa crise aí que a gente está passando. E não sei você, mas comigo aconteceu isso de eu parar para refletir em quem eu sou, né? Porque quando a gente para de fazer as coisas, quando para a atividade do dia a dia, a gente fica meio que, parece que a gente perde a identidade, né? Porque parece que quem nós somos está condicionado àquilo que nós fazemos. E é sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. São 3 perguntas que a gente vai tratar nessa ministração. A primeira pergunta é: quem sou eu? A segunda pergunta é: quem Deus é? E a terceira pergunta é: quem Deus quer que você seja? Bem-vindo ao segundo episódio da série Metanoiados, né? Para quem está acompanhando aí, a gente está indo agora para o segundo episódio, que é Ser ou Não Ser. Eu vou ler aqui com vocês o tema, né? Que é 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não tem como a gente falar de criatura desconsiderando o livro de Gênesis, né? Tanto difícil tentar fazer isso. Mas para que a gente possa mergulhar a fundo na nossa natureza, né, de quem nós somos, eu quero voltar com você lá no livro de Gênesis, que conta um pouco da nossa natureza, da nossa história. E se eu fosse resumir a história da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos conta, você já ouviu aquela frase: toda ação provoca uma reação? Se a gente for resumir a história da humanidade, é sempre isso que aconteceu. Deus age e o ser humano reage. Deus age e o ser humano reage. A primeira ação que a gente vai ver no livro de Gênesis, Deus cria todas as coisas e Ele cria o homem, para que o homem reaja diante das coisas que Deus criou. E o mais legal é que Ele cria o homem de forma racional, para que ele tenha a liberdade de reagir diante daquilo que Deus criou, né? Não como um robô, mas como uma pessoa livre. E qual é a reação do homem, né? Todos nós já sabemos disso aí. Ele reage impulsionado pelo orgulho, impulsionado pelo desejo, pelo proibido, né? E o resultado disso aí é o relacionamento com Deus destruído, relacionamento com o próximo destruído, o constrangimento, a vergonha e o principal, a morte, né? E se a gente der sequência, a gente vai ver que é sempre isso. Deus age, o ser humano reage. Deus age e o ser humano reage. Após isso, Deus age novamente e Ele cria a lei, né, para colocar o ser humano de volta no caminho de Deus, de volta debaixo da vontade de Deus. A lei, ela teve o objetivo de mostrar que o resultado de uma vida sem Deus, o resultado de uma vida levada pelos impulsos da carne é a morte, e o resultado de uma vida levada pela direção de Deus, pela vontade de Deus, é a vida. Nas leis fica muito claro isso. E se a gente for ver a reação do ser humano diante dessa lei que Deus apresenta, apesar da lei, né, ter dado continuidade à humanidade, permitindo que o ser humano se achegasse mais a Deus, a gente tem um outro lado, que é a hipocrisia, né? A manipulação da lei, a ideia de tentar fazer com que a gente conseguisse viver numa vida de pecado e ao mesmo tempo agradar a Deus.
Então a gente vai ver a hipocrisia, a gente vai ver as pessoas apontando o dedo para o outro, né? A falta de empatia, o individualismo reinando, né? Talvez você já tenha ouvido falar de alguém, ou melhor, né, já conheceu alguém assim, que é individualista, que chega apontando o dedo para todo mundo, que condena todo mundo, que acha que é o santão, né? E acaba naquela frase até, né? Se for para ser crente como essa pessoa, eu prefiro ficar na minha, de boa. Eu não sei qual é a sua situação, né? Talvez você seja essa pessoa que não se aproxima de Deus por conta de referências como essa. Ou talvez você seja essa pessoa, né? Que acha que está acima de todos porque cumpre a lei certinho, né? Porque acha que cumpre a lei certinho. E contando a minha história, um pouquinho da minha história, eu cresci na igreja e, né, sempre fui ensinado sobre a palavra de Deus e tudo mais. E isso foi a forma religiosa de se viver, foi criando um orgulho em mim, achar que eu era moralmente bem resolvido e que eu era superior às outras pessoas. Então o que aconteceu? Eu julgava as outras pessoas, né? Eu agia exatamente como essas pessoas aqui que eu acabei de citar. Apontava aquele que estava errado, apontava para aquele que eu achava que não iria para o céu. Mas até que um dia eu fui confrontado pela realidade, né, por esse processo do autoconhecimento, e mergulhando para dentro de mim, eu vi que eu não era nada disso. Eu tinha amigos que falavam, você é muito certinho, né? E isso enchia o meu orgulho, porque eu achava que eu era o cara, né? Mas até que um dia Deus me confrontou e Ele mostrou para mim que eu não sou nada, que tudo que eu sou é graças a Deus, né? Que a minha vida é totalmente dependente dEle. Só que teve uma coisa que mudou a minha vida diante dessa situação, diante desse choque de realidade de quem eu era, e eu quero compartilhar com você o que foi isso. É a ação de Deus, né? A ação que mudou a história da humanidade, de um Deus que se fez carne, de um Deus que cumpriu a lei e de um Deus que nos trouxe um novo caminho. E talvez você se pergunte qual é a reação que eu devo ter diante desse Deus. Qual é a reação que eu devo ter quando eu descubro quem eu sou, quando eu descubro a minha natureza e o que eu devo fazer, né? O que Deus quer de mim. Deus quer que você seja um imitador de Cristo. Deus quer que você seja um imitador de Cristo, né? Aí talvez você pense assim, cara, mas isso não é para mim. Isso não é para mim, como que eu vou imitar a Cristo, né? Como que eu vou fazer isso? Sabe o que é mais louco da diferença entre Adão e Cristo? É que Adão, ele teve a capacidade de, através do pecado, transformar aquilo que era eterno em temporal, aquilo que era bom em ruim e aquilo que era vida em morte. Só que Jesus veio e mudou a história de tudo isso, ele mudou esse cenário. E ele transformou o temporal em eterno, transformou o homem ruim em um homem bom e transformou a morte em vida. E o mais louco é que ele deixa o Espírito Santo para a gente. Não sei se você já estudou um pouco sobre o Espírito Santo ou já tentou se aprofundar sobre quem é o Espírito Santo, talvez só ouviu falar. Mas o Espírito Santo é o ajudador, o Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda na caminhada cristã. E o mais louco, né, se a gente for analisar a realidade religiosa do mundo que a gente vive, é que a religião, ela prega a coisa do ser carnal se esforçando para ser espiritual. Mas o relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, ele vem totalmente na contramão dessa ideia, trazendo o Espírito Santo, o ser espiritual se esforçando para ser carnal. E é isso que a gente precisa entender, sabe? Não é o seu esforço, não é o quanto você pode fazer para conquistar, não é agir para ser salvo,
mas é reagir por já ter sido salvo. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender, porque se a gente viver essa vida, continuar levando essa vida, achando que tudo se resume no ser carnal, se esforçando para ser espiritual, a gente vive uma vida constante de frustração, porque tudo se baseia no nosso esforço de querer ser um homem bom, de querer ser um homem que faça a vontade de Deus sem estar perto de Deus, ou melhor, sem estar em Deus, né? Assim como a palavra que a gente leu, o texto base, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então não tem como a gente ser nova criatura se a gente não estiver em Cristo. E para fechar, eu queria deixar para você uma reflexão. Não seja quem você acha que você é. Não seja quem as pessoas querem que você seja, mas seja quem Deus quer que você seja. Então se entregue, cara, entregue a sua vida para que Deus possa fazer em você através do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo venha direcionar a sua vida, para que a sua vida com Deus não venha a ser algo religioso, forçado, mas venha a ser um relacionamento natural, aquilo que te motiva a viver para a glória de Deus a cada dia. E é isso que eu queria deixar para vocês, que você possa negar a si mesmo, que você possa se entregar para viver uma vida debaixo da vontade de Deus. E para fechar, eu queria ler aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Espírito Santo, né, ele possa ser a sua esperança, ele possa ser aquele que te transforma e que faz aquilo que você não pode fazer. Eu não tenho dom, não tenho palavras, não tenho acorde que me socorra agora. E tudo foi embora, eu só tenho você. Havia um silêncio que mostra os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. E tudo foi embora, eu só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu não tenho dom, não tenho palavras, não tenho acorde que me socorra agora. E tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. E tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti,
estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer.